Olá! Por um mundo onde as pessoas acreditem na ciência, tomem cuidados importantes e, quando chegar o momento, tomem a vacina para nos livrarmos da pandemia do coronavírus. Está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. O cenário atual da vacinação no mundo é bastante promissor, mas a realidade brasileira, infelizmente, padece com as consequências de uma política de saúde que não teve a sensibilidade adequada e na hora certa. Além disso, há resistências, incompreensão, fake news e episódios lamentáveis na precária vacinação disponível. A vacina é importante e nós estamos entre aqueles que gritam que quando chegar a nossa vez, todos nós devemos receber a imunização. Nosso convidado de hoje é alguém que faz ecoar esse mesmo grito com suas intervenções nas redes sociais. É o professor Leonardo Costa. Ele é doutor em fisioterapia pela Universidade de Sydney, na Austrália. Ele é um comunicador científico de primeira linha, porque faz com que seja possível entender ideias complexas com palavras simples. Professor Leonardo Oliveira Pena Costa é bacharel em fisioterapia pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, mestre em educação física pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em fisioterapia pela Universidade de Sydney, na Austrália. Foi editor-chefe do Brazilian Journal of Physical Therapy por 4 anos. E editor associado do Physical Therapy Journal nos Estados Unidos. Atualmente é coordenador do programa Stricto Sensu, quer dizer, mestrado e doutorado em fisioterapia da Universidade da cidade de São Paulo. Professor, é uma alegria recebê-lo em nosso programa. Seja muito bem-vindo. Eu começo seguindo exposições interessantes que o senhor faz no Instagram. As vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são boas e vão resolver tudo? Obrigado, Padre Rafael, pelo convite. É um prazer estar com vocês. Sim, as vacinas que estão disponibilizadas no Brasil nesse momento, e infelizmente nós temos apenas 2, né? É a vacina de Oxford, também conhecida como a vacina da AstraZeneca, e ela vai ser produzida pela Fiocruz. E nós temos uma segunda vacina, que é do laboratório Sinovac, em parceria com o Butantan. Ambas vacinas passaram por todos os testes necessários que asseguram 2 coisas, a gente só precisa de 2 coisas em qualquer medicamento: segurança, ou seja, ela não faz mal para as pessoas, e sim, elas são eficazes, elas são capazes de fazer também 2 coisas no sentido de eficácia, que é reduzir a severidade da doença, caso você pegue a doença mesmo estando vacinado, e 2, prevenir que você pegue a doença. Tá? Existe um conceito incorreto das pessoas acharem que a vacina só tem como princípio impedir que você, em contato com o vírus, não pegue. Esse é um dos princípios da vacina. Mas a segunda missão que toda vacina tem é reduzir a severidade da doença caso você pegue. Professor, toda a população brasileira vai poder ser vacinada? Às vezes a gente pensa que sim, mas eu vi nas explicações do senhor que não. Então, como é que vai ficar a imunização e a segurança para a gente seguir vivendo depois da pandemia? Todas as vacinas, praticamente todas, elas têm algumas contraindicações e ela tem a população-alvo que ela pode ser aplicada ou não. Até o presente momento, Padre Rafael, nenhuma dessas vacinas foi, por exemplo, testadas em crianças. Então, a gente não sabe qual seria a reação das crianças ao tomarem essas vacinas. E é compreensível isso, porque
a Covid-19, ela ataca principalmente os mais idosos. Então, quando foram fazer os estudos, acharam por bem não colocar os grupos fora do grupo de risco ali. Então, o que a gente sabe é que uma vacina segura entre 18 até 80 anos, a maioria dos estudos vacinou até ali, e, em linhas gerais, a população geral pode ser vacinada. Quem não pode ser vacinado desse grupo de adultos? Por exemplo, vamos supor que um paciente contraiu HIV e está com AIDS ativa e ele está muito imunodeprimido. Não é uma boa ideia colocar um vírus inativado dentro do corpo dessa pessoa, tá? Então ela tem que esperar, e aí eu não estou dizendo todas as pessoas que têm HIV, são as pessoas que estão muito imunodeprimidas ou que estão tendo que utilizar medicamentos para reduzir a imunidade. Por exemplo, alguém vai fazer um transplante de medula, por exemplo, de medula óssea, e aí você tem que imunossuprimir essa pessoa de propósito. Esses colegas não poderão ser vacinados. E é por isso que é um ato de amor, um ato de caridade, todos se vacinarem, porque se você faz uma cobertura vacinal ampla, e isso vale para qualquer vacina, você não está só se protegendo, você está protegendo pessoas que você nem conhece. Porque na prática, Padre Rafael, a gente não precisa vacinar toda a população. A gente tem que vacinar provavelmente cerca de 70%, 80% da população, porque o vírus não vai encontrar uma porta para entrar. E aí ele morre, porque o vírus ele fica no ar por algumas horas apenas. Se ele não encontrar um corpo para se reproduzir, ele morre. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que fazer o que o Brasil faz de melhor, que é vacinar muito. O Brasil é muito bom nisso. Então, acho que assim que a gente tiver um estoque de vacina decente, nós vamos vacinar rápido e nós vamos proteger não só a gente, também com pessoas que a gente nem conhece. E são pessoas que estão ali na linha da morte, ali que eles não podem tomar. O senhor outro dia analisou um estudo de remédio que poderia ser eficaz em estágios iniciais da Covid-19. O senhor não acha que tem muita confusão nesse campo de anúncios de remédios para a Covid no Brasil? Muito, senhor Padre Rafael, muito. Os medicamentos, o que seria maravilhoso seria dar um medicamento na fase inicial da doença que a gente tivesse a certeza absoluta que ela reduziria a severidade da doença a ponto de você não cair no hospital, por exemplo, né? Por que é difícil desses medicamentos serem eficazes? É importante todo mundo entender isso. Porque, na verdade, a cada 100 pacientes que pegarem Covid, 99 vão sobreviver a ela. O grande problema da Covid-19 é que uma vez que você fica doente, que fica grave, e é cerca de menos de 10% dessas pessoas, quando a gente cai no hospital, a gente fica por 3, 4 semanas. Então acaba causando um colapso hospitalar, e a gente tem essas coisas terríveis, como aconteceu em Manaus, por exemplo. Deve ser triste demais ver uma mãe, um amigo na porta de hospital e não ter vaga, a pessoa morrer de falta de ar, porque não tem um ventilador mecânico para ela. Mas na prática, cientificamente falando, a Covid ela tem um bom prognóstico, quer dizer, 1 em 100 morrem. Só para você ter uma ideia, Padre Rafael, uma pessoa que tem septicemia, 1 em cada 30 morre. Uma pessoa com febre amarela, 1 a cada 2 morrem. Então, elas são doenças terríveis quando pega. A Covid, ela atinge muita gente e ela pega uma parte pequena, vai lá. Então, assim, vai ser muito difícil achar um medicamento que, em fase inicial, vai causar um efeito dramático. Esse medicamento se chama vacina, parece que ser o único que existe no momento. Já tentamos diversas coisas, padre. Já tentamos antimaláricos, infelizmente os estudos mostram que não tem resultado. Já tentamos vermífugos, infelizmente os estudos mostram que não funcionam. Já tentamos alguns retrovirais, que na minha opinião faz sentido, um retroviral num vírus, e existe um medicamento que existe nos Estados Unidos, não tem no Brasil, que chama Remdesivir, é um medicamento de $3.500, que o Donald Trump tomou, por exemplo, que ele tem uma eficácia legal, mas a partir daí, infelizmente, os medicamentos são eficazes na fase mais severa da doença. E tem um medicamento super barato que todo mundo conhece, que é a dexametasona, que ela só é útil, é muito importante todo mundo entender isso, ela só foi comprovadamente eficaz quando a pessoa está ou em suporte de oxigênio ou entubada.
E agora, há uma semana atrás, foi publicado um artigo de um outro medicamento, que é um medicamento para artrite reumatoide, que também ajuda a reduzir mortalidade, mas também só em paciente internado. Então, infelizmente, e eu sei que tem uma confusão de informação isso, baseado na melhor evidência disponível, os tratamentos precoces não são como deveriam ser, tá? O outro medicamento que eu não comentei é a azitromicina, que é um antibiótico, tá? Em janeiro do ano passado, Rafael, se a gente falasse que a gente ia dar um antibiótico para um vírus, a gente ia chamar a gente de maluco. E está todo mundo tomando antibiótico para vírus. A gente está tomando vermífugo para vírus, padre. Vermífugo, o verme, ele está no trato gastrointestinal. A Covid é uma doença respiratória. É muito improvável que vai funcionar. Foi uma boa tentativa? Foi. Mas vamos combinar, se fosse eficaz, a gente não tinha 240 mil mortos no Brasil. As cidades todas que fizeram tratamento precoce em massa, como Manaus, por exemplo, não deu certo. E os grandes estudos mostraram que não dá certo. É muito triste porque, infelizmente, não funciona. Então, a Covid é uma síndrome gripal, eu não estou dizendo que é uma gripezinha, ela é uma síndrome gripal e ela deve ser tratada como tal. Hidratação, controle sintomático. Tá? Então, a pessoa está desidratada, tem que hidratar, a pessoa está com febre, tem que abaixar a febre, e você tem que ficar de olho se a pessoa vai ter dispneia, que é falta de ar. Se a pessoa começar a fazer muita dispneia, ela tem que ir para o hospital, porque talvez ela vai precisar ser internada, talvez um catéter nasal, observação, está tudo bem. Se ela começar a ficar grave, aí a pessoa já vai entrar com dexametasona, etc. É isso que a gente sabe. Então, assim, o que a gente tem que fazer é reduzir a probabilidade de pegar a doença, infelizmente nos afastando fisicamente uns dos outros, usando máscara, lavando mãos e vacinar. Essa é o que Israel está fazendo com maestria, é o que a Nova Zelândia fez com maestria, é o que a Austrália, eu já morei nesse país por 5 anos, fez com maestria, e outros países não entenderam bem, tá? E eu acho que, infelizmente, o que a gente está vendo é muita toxicidade por uso de medicamentos desnecessários, como hidroxicloroquina, como ivermectina e outros medicamentos. Tá? Então, existe uma frase na medicina, Padre Rafael, que diz o seguinte: quando o medicamento não é capaz de fazer bem, a única coisa que ele pode fazer é fazer mal. Tá? Hidroxicloroquina pode, sim, dar problemas cardíacos nas pessoas, o uso inadequado de vermífugos pode dar problemas hepáticos, eles não são muito graves, mas eles não fazem bem e causam uma falsa impressão que você está se cuidando e que vai dar certo, que é o que a gente chama de consequência não intencional. Particularmente, eu lamento muito que a gente foi por esse caminho no Brasil. O senhor agora há pouco falou em outros lugares do mundo e eu percebi que o senhor disse coisas interessantes para os seus seguidores nas redes sociais a respeito de um spray nasal vindo de Israel. Professor, o que é aquilo? Aquilo vai dispensar a vacina? Ele está sendo testado, é um medicamento, é um fármaco utilizado inicialmente para o tratamento de tumores no ovário, tá? E a ideia é muito legal e é muito válida e temos que ficar de olho nisso. O que a Covid faz com a gente? Ela faz uma tempestade inflamatória, a gente chama isso de tempestades de citocinas. Tá? E não surpreendentemente, por isso que a dexametasona funciona, porque ela é o anti-inflamatório mais potente que existe no mundo. De novo, a dexametasona só em paciente internado e entubado. Qual que é a ideia desse estudo? É que um paciente que tem Covid leve e moderada, ele utilizaria esse spray nasal e ele vai reduzir a inflamação dessas pessoas, o que não foi possível com a dexametasona nessas pessoas. Foi feito um estudo de fase 1 ainda, com 30 sujeitos. Desses 30 sujeitos, 29 melhoraram de 3 a 5 dias, e o sujeito número 30 melhorou também, mas com um período um pouco melhor. Ou seja, é um resultado promissor. Qual que é o problema? Esse é um estudo de fase 1, e o estudo de fase 1, na verdade, ele se propõe a ver segurança. Ou seja, essa droga não faz mal e ela cumpriu o critério de segurança. O que está faltando ali? Está faltando 2 coisas. Primeiro, um grupo controle, porque pode ser que se a gente fizer um spray de água destilada nesses caras, talvez eles também tivessem melhorado. Então não é um ensaio controlado aleatorizado, que é a forma correta de testar.
Tá? Então, a fase 2 vai ser um estudo com um grupo controle, ainda pequeno, com cerca de 30 até 100 sujeitos em cada grupo. Depois vem a fase 3, em que você pega bastante gente e replica esse estudo. Sem esse estudo de fase 3, a Anvisa não aprova no Brasil. Então, isso ainda está na fase da promessa. Professor Leonardo, eu peço a sua licença para chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco continuamos a nossa conversa. Eu conto com a sua companhia aí em casa. Até já. O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Voltamos com o programa Parlatório e hoje estamos conversando sobre vacina, sobre o combate ao coronavírus, com o professor e doutor em fisioterapia da Universidade da Cidade de São Paulo, professor Leonardo Oliveira Pena Costa. E sobre as novas variantes do vírus, do coronavírus. Outro dia, o senhor também explicou isso na internet. As vacinas vão funcionar para essas variantes? A resposta mais honesta para isso é não sabemos ainda, tá? Ontem saiu alguns estudos falando que a vacina da Oxford, que nós temos aqui no Brasil, ela combate bem a variante inglesa e a variante sul-africana. É importante todo mundo entender que os vírus eles mudam, eles vão mudando com o passar do tempo, alguns mudam para melhor, ou seja, o vírus morre, é quase o vírus meio que se mata, e a outra ele vai ficando mais forte, tá? Então, assim, as duas variantes sul-africanas e inglesas, parece que a vacina de Oxford dá conta, tá? Ela dá conta bem. A do Brasil a gente não sabe, do Amazonas, estão sendo feitos estudos sobre isso. Independente disso, a gente tem que lembrar que o fato de existir uma variante, a outra variante original continua existindo. O coronavírus dominante no Brasil é o coronavírus antigo, então a gente vai ter que vacinar de qualquer jeito, entendeu? Mesmo que ele não pegue todas as variantes. A vacina do Butantan, que é uma vacina de vírus inativado, como ela pega toda a estrutura genética do vírus, é a vacina que tem a maior probabilidade de pegar todas as variantes. Então ela vai sair do patinho feio para o cisne lindo, maravilhoso, tá? Então é bem provável que ela vai conseguir pegar essas variantes. Se não pegar, padre, nós temos que alterar as vacinas. É simples, porque agora a gente já entendeu como fazer vacinas que funcionam. Então, todas essas vacinas podem ser facilmente modificadas para ajustar para as novas variantes. Isso acontece todos os anos, por exemplo, com os vírus da gripe. Eu não acho que a gente deve ficar preocupado com isso. Tem que manter o esquema vacinal, não volta atrás, porque o vírus dominante no Brasil ainda é a versão que veio lá da China, que está aqui com a gente até hoje. De uma maneira muito solta e até divertida, o senhor dá respostas às chamadas tias do WhatsApp sobre a Covid e sobre as vacinas. O senhor acha, professor, que as respostas às questões mais importantes nesse tempo da pandemia estão sendo dadas sem clareza e, por isso, as pessoas se confundem ou essa confusão tem outra natureza? Infelizmente, a gente está vivendo um momento, Padre Rafael, em que a gente tem acesso de informação e ou por incompetência, ou por ignorância, ou por maldade, muitos vídeos são colocados no WhatsApp e colocam informações absolutamente incorretas. Vou dar um exemplo bobo. Dizer que uma vacina de RNA, que a gente nem tem no Brasil, só para deixar claro, uma vacina de RNA mensageiro pode alterar a estrutura do seu DNA, é de uma covardia, entendeu? E isso vem acontecendo com alguma frequência. As pessoas dizem que alguns medicamentos funcionam, as pessoas dizem que distanciamento não funciona, as pessoas dizem que máscara é bobagem, e existe uma guerra mundial da ciência contra esse tipo de informação. E eu apelidei de tias do WhatsApp, mas ela pode ser a mãe do WhatsApp, a irmã do WhatsApp, o filho do WhatsApp, que
contamina demais. A informação falsa dissemina numa velocidade muito maior do que uma informação verdadeira. E eu fico lutando contra isso. Quando eu fiz os vídeos das tias do WhatsApp, várias brigaram comigo, vários entenderam a proposta, e eu falei, coloca aqui o vídeo do seu WhatsApp favorito e tudo. Então, assim, desde então eu comecei a gravar vídeos, porque até então eu não fazia vídeo na minha página do Instagram, eu botava posts escritos, e eu fiz o vídeo para as pessoas copiarem o vídeo e passar para frente. Para tentar passar uma informação de mais qualidade para as pessoas. Eu acho que a imprensa vem fazendo um ótimo papel, as TVs abertas têm feito um ótimo papel de levar pesquisadores maravilhosos lá, mas, em contrapartida, existe um submundo que está disseminando muitas informações incorretas e estão colocando medo nas pessoas. Isso não é bom. Professor, o senhor divulga muito que é um dos promotores de uma coisa que eu não compreendo bem, mas gosto muito da expressão, prática baseada em evidência. Esse é um campo de trabalho do senhor. Do que se trata, professor? Fui fazer meu doutorado no exterior, tá? Eu tenho PhD pela Universidade de Sydney, do Departamento de Epidemiologia, e a Austrália foi um dos primeiros países que adotaram um modelo de... tem 3 nomes isso, tem a prática baseada em evidência, tem a saúde baseada em evidências e tem a medicina baseada em evidências, que na verdade são sinônimos, tá? Cada um usa aquilo que acha mais confortável. O que é a prática baseada em evidência? É uma abordagem de atendimento ao paciente humanizada, em que a tomada de decisão ela é essencialmente baseada em estudos de altíssima qualidade metodológica. E, utilizando evidências de alta qualidade metodológica, a probabilidade de erro ou a probabilidade de acerto aumenta e a probabilidade de erro diminui. Tá? No Covid, a gente viu isso com todas as letras. Os estudos péssimos dizem que cloroquina funciona. Os estudos bons dizem que cloroquina não funciona. Então, para tudo. Os estudos de vacina são excelentes. Tá? Os estudos de distanciamento e máscara são excelentes. Tá? Então, a ideia da prática baseada em evidência é dar suporte documental para todos os profissionais de saúde para que ele tome a melhor decisão possível. Mas é importante dizer que a prática baseada em evidência ela é humanizada. Cada paciente é único, é papel dos profissionais de saúde de examinarem o paciente, de entender os problemas e as complexidades deles e oferecer a melhor opção de tratamento para ele. E aqui vem o último papel da prática baseada em evidência, é saber se o paciente está disposto a tomar isso. Então, por exemplo, muitas pessoas perguntam para mim, e se você tiver Covid? Várias pessoas perguntam isso para mim. Você não tomaria hidroxicloroquina? Primeiro, eu gostaria de ser informado pelo meu médico que ele vai me dar isso. Eu não queria só um pedaço de papel. E eu vou discutir com ele qual a evidência que cloroquina possa fazer bem para mim. E eu vou tomar a decisão de aceitar ou não. Tá? Então, discutir com o paciente quais são as melhores opções, dizer o risco, benefício, custo, humanizar o tratamento através da melhor ciência possível. E a melhor ciência hoje, nós estamos gravando essa entrevista, né, no dia 19 de fevereiro de 2021, o que a gente mais sabe é distanciamento funciona, máscara funciona, lavagem de mão funciona, vacina funciona, dexametasona em pacientes internados funciona. O resto a gente está correndo atrás e tem um grupo incrível de pesquisadores tentando fazer o máximo que pode, fazendo uma velocidade muito maior do que já foi feito antes, de tentar achar as melhores soluções para a gente. Professor, nós sempre apresentamos uma citação para os convidados do programa fazerem um comentário no final da nossa conversa. Para o senhor, escolhemos uma palavra do Papa Francisco. Ele tem 84 anos e já recebeu as 2 doses da vacina da Pfizer. Ele diz assim, abre aspas, este ano, enquanto esperamos pela recuperação e novos tratamentos, não negligenciemos os cuidados. Porque, além da vacina para o corpo, precisamos da vacina para o coração, que é o cuidado. Fecha aspas. Lindo, lindo. O Papa Francisco sempre nos emociona, né, padre? É um homem, um ser humano incrível, né? Eu arrepiei aqui o senhor falando isso. Cuidar, quanto a gente se distancia da família para que ela não se infecte, é cuidar dela, é um sinal de amor, né?
quanto a gente fica com os filhos, eles ficam sofrendo com saudade de ver os amigos, a gente faz um ato de amor. E todas essas intervenções não farmacológicas, como colocar máscaras. Eu estava morando num prédio em que as pessoas pegaram Covid e a gente falava, eu vou fazer compra para você, me passa sua lista de compra, eu compro, deixo na porta do seu apartamento, né? Eu recolho o lixo da sua casa. Isso é um ato de amor, e eu acho que a gente faz isso. É porque a gente olha muito para a exceção, né, padre? Eu acho que a gente olha para os desobedientes. E como tudo na vida, a maioria das pessoas são pessoas de bem. E eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de liderança, um pouquinho mais de um discurso mais unido, eu acho que a gente conseguiria estar fazendo isso melhor. Mas nunca é tarde. Eu acho que o jogo não acabou ainda. Acho que a gente pode reverter, né? A gente está no segundo tempo ainda e acho que a gente pode virar esse jogo. E eu tenho fé que isso vai acontecer. Professor, fiquei muito feliz com as respostas que o senhor deu aqui na nossa conversa. Tenho certeza que todos tiraram bastante proveito. Eu agradeço muito a sua presença no programa de hoje. Eu que agradeço, padre. E assim que isso tudo acabar, eu vou visitar o senhor para te dar um abraço. Fique com Deus. Tudo de bom. Eu agradeço também a você que esteve conosco. Muito obrigado e até a próxima.